O monstruoso e trágico golpe militar de 1964 completa 60 anos na próxima segunda-feira, dia 1º de abril. Na época, o Império Estadunidense, o imperialismo estadunidense, os latifundiários, os ruralistas da época, e grande parte da cloaca burguesa nativa derrubaram o governo democraticamente eleito de João Goulart. A chamada grande imprensa teve um papel destacado nos preparativos desse golpe. Na sequência, muitos jornalões continuaram apoiando a sanguinária ditadura, suas torturas, assassinatos, fechamento de congresso, intervenção em sindicatos. Outros jornalões engoliram seu próprio veneno, sofrendo censura e perseguições políticas. Nessa triste data da história brasileira, 60 anos do golpe, vale a pena recordar os editoriais de vários jornalões que clamaram pelo golpe, aplaudiram a instalação da ditadura sanguinária e elogiaram a sua violência contra os democratas e os movimentos sociais. Ontem, como hoje, a mídia hegemônica segue orquestrando golpes contra a democracia, contra a soberania nacional, contra o desenvolvimento do país e contra os direitos dos trabalhadores. Daí a importância de sempre relembrar os editoriais da época do golpe de 64. Vamos a alguns deles. Destaque de início para o golpismo do jornal O Globo, da poderosa família Marinho. Alguns deles. Salvos da comunização que seriamente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram dos seus inimigos. Esse não foi um movimento partidário. Dele participaram todos os setores conscientes da vida política brasileira, pois a ninguém escapava o significado das manobras presidenciais de João Goulart. Esse editorial é de 2 de abril de 1964. Outro. Fugiu Goulart e a democracia está sendo restaurada, atendendo aos anseios de paz, tranquilidade e progresso. As Forças Armadas chamaram para si a tarefa de restaurar a nação da integridade de seus direitos, livrando do amargo fim que lhe estava reservado pelos vermelhos que haviam envolvido o executivo estadual. Esse editorial também é de 2 de abril de 1964. Outro. Aspas, ressurge a democracia, vive a nação dias gloriosos, graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas que, obedientes aos seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e a disciplina militar. O Brasil livrou-se do governo irresponsável que insistia em arrastá-lo para os rumos contrários à sua vocação e tradições. A legalidade não poderia ter a garantia da subversão, a âncora dos agitadores, o anteparo da desordem. Em nome da legalidade, não seria legítimo admitir o assassinato das instituições como vinha fazendo diante da nação horrorizada. Esse editorial é de 4 de abril de 1964. Mas não foi só o jornal O Globo, da família Marinho, que estuprou a democracia. Outros jornalões também participaram do colúnio golpista. Na verdade, toda a grande imprensa participou. Aspas. Minas Gerais desta vez está conosco. Dentro de poucas horas, estas forças não serão mais do que uma parcela mínima da incontornável legião de brasileiros que anseiam por demonstrar definitivamente ao caudilho João Goulart que a nação jamais se vergará às suas imposições. Editorial do jornal Estado de São Paulo, famoso Estadão, 1º de abril de 1964. Aspas. Escorraçado, amordaçado e acovardado, deixou o poder com o imperativo da legítima vontade popular o senhor João Belchior Marques Goulart, infame líder comuno-carreirista, negocista, sindicalista. Um dos maiores gatunos que a história do Brasil já registrou, o senhor João Goulart passa outra vez a história, agora também como um dos grandes covardes que já conheceu. Esse editorial é da Tribuna da Imprensa, de 2 de abril de 1964. Outro. Desde ontem se instalou no país a verdadeira legalidade. Legalidade que o caudilho João Goulart não quis preservar, violando-a no que de mais fundamental ela tem, a disciplina e a hierarquia militares. A legalidade está conosco e não com o caudilho aliado dos comunistas. Esse editorial é do Jornal do Brasil, de 1º de abril de 1964. Multidões em júbilo na Praça da Liberdade, ovacionados o governador do estado e os chefes militares.
O ponto culminante das comemorações de ontem que fizeram ontem em Belo Horizonte pela vitória do movimento pela paz e pela democracia foi, sem dúvida, a concentração popular diante do Palácio da Liberdade. Jornal O Estado de Minas, 2 de abril de 1964. Outro, a população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do exército. Chuvas de papéis picados caíam das janelas dos edifícios, enquanto o povo dava vazão nas ruas ao seu contentamento. Editorial do jornal carioca O Dia, 2 de abril de 1964. Aspas. A paz foi alcançada, a vitória da causa democrática abre o país a perspectiva de trabalhar em paz e de vencer as grandes dificuldades. Não se pode, evidentemente, aceitar que essa perspectiva seja toldada, que os ânimos sejam postos a fogo. Assim o querem as Forças Armadas, assim o quer o povo brasileiro e assim deverá ser pelo bem do Brasil. Jornal O Povo, 3 de abril de 1964. Aspas. Milhares de pessoas compareceram ontem às solenidades que marcaram a posse do Marechal Humberto Castelo Branco na presidência da República. O ato de posse do presidente Castelo Branco revestiu-se de um alto sentido democrático. Tal o apoio que obteve. Jornal Correio Brasiliense, 16 de abril de 1964. Na sequência do golpe militar, o apoio descarado da chamada grande imprensa à ditadura sanguinária continuou. Vários jornais deram efusivos apoios aos torturadores, aos assassinos. Aspas. Um golpe sério, responsável e respeitável e com indiscutível apoio está levando o Brasil pelos seguros caminhos do desenvolvimento com justiça. Realidade que nenhum brasileiro lúcido pode negar e que o mundo todo reconhece e proclama. Editorial do jornal Folha de São Paulo, 22 de setembro de 1971, em plena ditadura. Aspas, vive o país há 9 anos um desses períodos férteis em programas e inspirações, graças à transposição do desejo para a vontade de crescer e afirmar-se. Negue-se tudo a essa revolução brasileira, menos que ela não moveu o país com o apoio de todas as classes representativas numa direção que já se destaca entre as nações com parcela maior de responsabilidade. Jornal do Brasil, 31 de março de 1973, tortura comendo solto, assassinato comendo solto. Aspas, participamos da Revolução de 1964, revolução, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, pelas greves, pela desordem social e pela corrupção generalizada. Editorial assinado por Roberto Marinho, no jornal O Globo, 7 de outubro de 1984, quando a ditadura já estava por fim, ele continuava defendendo a ditadura. Essa foi a mídia, esse foi o papel da mídia em 64. Não adianta tentar esconder. A chamada grande imprensa da época, a mídia hegemônica de hoje, teve papel decisivo, foi protagonista no golpe. Sem a mídia, possivelmente o golpe militar não teria ocorrido, nós não teríamos uma ditadura sanguinária que prendeu, matou, torturou milhares de brasileiros, que fechou o Congresso, que fechou sindicatos, que atacou a luta camponesa, que atacou a luta social, que entregou o país, foi entreguismo desbravado para o Império, que endividou o país, que jogou o país num buraco econômico, numa inflação violentíssima. Essa foi a ditadura militar que teve o apoio da mídia hegemônica, da chamada grande imprensa na época. Não dá para esquecer isso. Eles podem tentar apagar, eles podem tentar esconder, nós não podemos deixar esconder.